futebol é um constante vai e vem de transferências e por vezes os jogadores vão jogar para clubes rivais, mas hoje vamos recordar 6 jogadores que já representaram 3 clubes rivais. Mas antes de avançar para o vídeo, sugiro que deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Começamos o nosso trajeto pelo campeonato italiano, onde tal fenómeno é mais comum do que no resto da Europa ou do mundo do futebol. O primeiro da nossa lista é o goleador sueco Zlatan Ibrahimovic. Ele que espantou o mundo na Juventus, fez-se jogador na Inter e tornou-se ídolo no Milan, por onde passou 2 vezes. Ele começou o seu trajeto no futebol no Malmö da Suécia. Em 40 partidas marcou 16 golos, o que despertou a cobiça do Ajax. Pelo Ajax marcou 48 golos e conquistou 4 títulos. Em 2004 aterrou em Turim para vestir as cores da Juventus. Pelos Bianconeri conquistou 2 campeonatos italianos que seriam retirados por causa do envolvimento da equipa no caso de corrupção Calciopoli. Ainda assim, na primeira temporada foi considerado o melhor jogador da equipa pelo jornal Gazzetta dello Sport. Ele que marcou 16 golos, mas por causa do Calciopoli, a Juventus foi relegada para a segunda divisão. Assim, grande parte do seu plantel foi desmontado. O avançado sueco recebeu uma proposta da Inter e assinou por 24 milhões de euros. Ele que iria passar 3 temporadas na Inter. Na Juventus foram 26 golos em 92 partidas. Na sua primeira temporada na Beniamata conquistou o campeonato com 15 golos em 27 partidas, em uma equipa que contava com individualidades como Luís Figo ou Patrice Vieira, que jogara com ele na Juventus. Nas 2 temporadas que se seguiram, conquistaria mais 2 títulos do campeonato italiano. No último, 2008-2009, foi melhor marcador com 25 golos e 7 assistências em 35 partidas. Em 2009 mudou-se para o Barcelona depois de 76 golos em 117 partidas pelos Nerazzurri, mas na Catalunha o sueco não conseguiu ter grande relação com Pep Guardiola, o que dificultou a sua adaptação em Espanha. Apesar dos 22 golos em 46 partidas, em 2010 foi emprestado ao Milan e assim jogava pelo terceiro grande de Itália. Na primeira temporada venceu o campeonato italiano e com direito a golo frente à sua antiga equipa, a Inter, no derby de Milão. Na temporada seguinte o campeonato fugiu para a Juventus. Ainda assim marcou 35 golos e deu 12 assistências em 44 partidas. Depois passou por clubes como PSG, Man United e LA Galaxy, onde continuou a fazer as delícias dos adeptos. Ele que regressou ao futebol italiano, mais concretamente ao Milan, na altura passava por dificuldades. Em 2022 cumpriu a promessa e conquistou o campeonato italiano. O próximo da lista também jogou no campeonato italiano, Andrea Pirlo, um Mozart que durante quase 20 anos deu autênticas sinfonias aos seus rivais. Iniciou o seu trajeto no Brescia, onde estreou-se na Série A com 16 anos. Em 1998 chegou à Inter, onde nunca foi devidamente aproveitado, jogando em posições mais avançadas do terreno. Ele que foi emprestado ao Reggina e ao Brescia. Em 2001, o Milan, que passava por uma fase de reconstrução, contratou e adquiriu os serviços do jogador e Ancelotti fez dele um autêntico maestro, servindo-se da sua visão de jogo e da sua capacidade de distribuir jogo. Pirlo tornou-se o cérebro do meio-campo rossoneri, que em 10 anos conquistou 2 Ligas dos Campeões, uma Supertaça, um campeonato e uma Taça de Itália. Em 2011, o Milan havia perdido força no cenário europeu e o maestro, que começava a ser fustigado por lesões, acabaria por assinar com a Juventus a custo zero, que, liderada por Antonio Conte, dominaria a Itália nos próximos anos. Ele que venceu 4 campeonatos de forma consecutiva pelos Bianconeri. Na sua primeira temporada deu 13 assistências e marcou belos golos de livre. Encerramos o nosso trajeto em Itália com o goleador Cristiano Vieri. Antes de chegar à Juventus, o prolífero avançado passou por clubes como Torino, Pisa e Atalanta, onde mesmo sendo suplente marcou 8 golos e foi dos melhores marcadores da equipa. Assim, em 1996 aterrou em Turim para jogar na Juventus, tem campeã europeia. Ele que destacava-se pela sua finalização, sobretudo pelos seus golos de cabeça. Na Juventus passou uma temporada onde lutou pelo lugar com jogadores como Padovano ou Del Piero, marcou 8 golos e no verão de 1997 mudou-se para o Atlético de Madrid, onde fez uma ótima temporada com 24 golos e 34
54 partidas. Depois do Mundial de 1998, mudou-se para a Lazio e onde, graças a 14 golos, assinou com a Inter no verão de 1999. Ele que passaria 6 anos em Milão, marcou 123 golos em 190 partidas, onde só venceu uma Taça de Itália em 2005. Em 2005, mudou-se para o Milan, onde marcou apenas 2 golos e onde os problemas físicos influenciaram o seu rendimento em San Siro. Agora avançamos para a Inglaterra para conhecer o francês que representou os 3 grandes rivais de Londres, William Gallas. Gallas iniciou o seu trajeto no futebol francês, no Cannes, em 1995, com 18 anos. Depois mudou-se para o Marselha, onde disputou 108 partidas e marcou frente ao United na Liga dos Campeões. O seu trajeto em Inglaterra começou em 2001, quando o francês assinou com o Chelsea, ele que passou 5 temporadas em Stamford Bridge, onde conquistou 2 vezes a Premier League. Em 2006, por conflitos com a direção, mudou-se para o Arsenal, onde envolveu-se no negócio que conduziu Ashley Cole para o Chelsea. Gallas, no Arsenal, albergou a braçadeira de capitão e vestiu o número 10, número pouco usual para um central. Ficou 4 anos no Emirates, onde disputou 142 partidas. Por criticar companheiros, perdeu a braçadeira de capitão e em 2010 assinou com o Tottenham, tornando-se o primeiro jogador a representar os 3 grandes de Londres. Ficou nos Spurs até 2013. Agora mudamos para a Espanha para conhecer um pouco a carreira de Bernd Schuster, médio alemão, que vestiu as cores de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Schuster iniciou seu trajeto no futebol em 1976 na sua cidade natal, no Augsburgo. Passou pelo Colónia, onde venceu uma Bundesliga, e em 1980 chegou à Espanha para vestir as cores do Barcelona. Ficou 8 temporadas na Catalunha, pelo qual disputou 237 partidas e marcou 83 golos. Conquistou um campeonato espanhol, 3 taças do Rei e uma taça das taças. Ele que destacava-se pela sua técnica refinada, tendo um dos melhores construtores da década, com uma excelente visão de jogo e qualidade no seu passe. Também possuía uma ótima longa distância, marcando golos importantes. Ele também protegia muito bem a bola, era raro perder a bola, sobretudo em zonas de alta pressão. Em 1988, juntou-se ao Real Madrid, que na altura tinha individualidades como Paco Bullo, Hugo Sánchez ou Michel. O Real Madrid, que já era tricampeão e com Schuster na equipa fecharia o pentacampeonato em 1990. Schuster, que nesse ano mudou-se para o rival de Madrid, o Atlético de Madrid, passou 3 anos com as cores dos colchoneros e em 1993 mudou-se para o Leverkusen. Fechamos a nossa viagem em Portugal para falar de Maniche, o box-to-box, que envergou as cores dos 3 grandes do futebol nacional. Maniche iniciou o seu trajeto no Benfica, na formação, com 9 anos de idade, onde recebeu a alcunha de Maniche pelas parecenças físicas com o avançado dinamarquês que jogava no Benfica na altura, Michael Maniche. Subiu à equipa principal na temporada 1995-1996, quando foi convocado para jogar um jogo da Taça UEFA, mas acabou por rodar durante 3 temporadas no Alverca, uma espécie de clube satélite do Benfica na altura, mas Jupp Heynckes trouxe o jogador para a equipa principal em definitivo. Na sua primeira temporada, no flanco esquerdo, foram 12 golos em 35 partidas, quando Mourinho chegou ao banco encarnado. A sua titularidade foi mantida, mas os resultados teimaram em não aparecer e o Benfica passava por uma má fase, já que iria terminar o campeonato em 2001 em 6º lugar. Mourinho saiu de forma polémica e Maniche, depois de criticar publicamente Manuel Vilarinho, acabou por mudar-se para o Futebol Clube do Porto no verão 2002, onde Mourinho era treinador. Em 2 anos conquistou a glória europeia com vitórias na Taça UEFA e na Liga dos Campeões, respectivamente. Em 2004 ainda sagrou-se campeão do mundo pelos Dragões frente ao Once Caldas nos penaltis. Em 2005 mudou-se para o Dinamo de Moscovo, repleto de jogadores portugueses, mas rapidamente voltaria à ribalta quando foi emprestado ao Chelsea, treinado por Mourinho, onde venceu a Premier League. Em 2006, depois passou por Atlético de Madrid, com um empréstimo à Inter pelo meio, jogou no Colónia e regressou a Portugal para terminar a sua carreira no clube do seu coração, o Sporting, clube onde sempre foi sócio. Mas o clube passava por momentos complicados e as lesões não deixaram o jogador jogar com regularidade. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.